Muito bom dia, paz do Senhor, irmãos. Eu estou tentando abrir aqui a Bíblia, porque Deus tinha preparado uma introdução para essa palavra de hoje, mas Ele me poupou tempo. Acho que Ele quer que eu fale mais o cerne dessa mensagem. Ele me poupou tempo porque a pregação de manhã foi a introdução dessa palavra. Ou por outra, eu estou concluindo a pregação que foi feita pelo pastor Júnior, e isso daí é mais um dos sinais que Deus tem mostrado da unidade, do alinhamento dessa igreja em cima da palavra. O título da minha pregação é Certo e Errado. O título da pregação de manhã foi Luz e Trevas. Então nós não precisamos falar muita coisa, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Eu, então, queria só dizer o seguinte: ontem nós tivemos uma reunião durante umas 3h30 aqui de manhã, com a liderança da igreja. E eu dei uma palavra de introdução dizendo que a igreja que completou esse ano 22 anos, ela alcançou uma maturidade, um nível de maturidade que é contrário àquilo que a palavra de Deus, que quando Paulo falando aos Coríntios, que tinha uma igreja cheia de dons, cheia de coisas sobrenaturais, mas que ele disse lá no capítulo 3, no 1 Coríntios, no versículo 1, dizendo: não pude falar como a crentes espirituais, mas como a carnais, como as meninos de Cristo. Então eu quero dizer que a nossa igreja já alcançou uma maturidade espiritual. E eu quero dedicar essa palavra hoje, tanto a parte da manhã, no culto de manhã que você vai ver pelo YouTube, mas essa palavra complementar de hoje, quero dedicar para essas pessoas que hoje entraram no batismo, aqueles que foram aclamados aqui hoje, que vieram de uma igreja que talvez não tivesse ainda recebido um manjar, como ele fala lá em 1 Coríntios, mas a gente poderia dizer uma feijoada, que demora para fazer a digestão. Eu quero falar uma palavra hoje de feijoada para a igreja. E, portanto, presta atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, sobre isso. O livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, atento a essa palavra aqui, irmãos: o caminho da vida, vida é contrário de morte, luz é contrário de trevas, o certo é contrário de errado. Então o caminho da vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Essa palavra ensino no original, ele não é somente você aprender alguma coisa, mas é disciplina e correção. Então eu poderia dizer que você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E o Provérbios, no capítulo 13, versículo 6, continua dizendo assim: a justiça guarda ao que anda com integridade, ou que anda certo, mas a malícia subverte ao pecador. Para mim, eu acho que a maior tragédia que tem na humanidade é o conceito do certo e errado. Porque o conceito do certo e errado, ele vem do bem e do mal, daquele fruto que o homem e a mulher originais comeram, e a partir dali eles passaram a conhecer o bem e o mal. Gênesis 3:4 diz assim: então a serpente disse à mulher, presta atenção como que Satanás age na minha e na sua vida: é certo que não morrereis. Ele disse isso aí em contrapartida daquilo que Deus falou com Adão, não com Eva, mas com Adão, e Adão com certeza falou com Eva. Deus falou assim: se você comer desse fruto dessa árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Então Satanás começa dizendo aqui para Eva: é certo que não morrereis. Percebe essa contrafação que Satanás faz sempre comigo, com você? E ele continua no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus
sereis conhecedores do bem e do mal. Esse foi o início da tragédia da humanidade. Ser como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, conhecedores do certo e errado. Qual que era a diferença disso com Adão e Eva, quando na viração do dia chegavam e falavam todos os dias face a face com o Senhor? A diferença é que essa vantagem, entre aspas, que nós adquirimos e que Adão e Eva adquiriram quando comeram do bem e do mal, e nós nascemos com esse DNA do pecado, com essa tendência do pecado, a vantagem é que trouxe consciência da falta de cobertura. Essa vantagem é que trouxe consciência da nossa nudez, da nossa falta de proteção, daquilo que é o intuito de Satanás na minha e na sua vida. Você deixar de ter a dependência de Deus e passar a ter dependência do seu conceito do certo e errado. O livro de Isaías tem uma parábola que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu no capítulo 5. O versículo 1 diz assim: agora, presta atenção que isso aqui é uma parábola que ele fala da nação de Israel, mas ele também fala para mim e para você do que é o dia a dia da minha e da sua vida, no andar do certo e do errado. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a. O sacho é uma enxadinha pequena que ela tem a função de tratar essa planta de uma forma delicada. Então, o dono da vinha, ele usava não somente um arado, mas ele usava uma ferramenta que era para não ferir a planta. Então, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre. E também abriu ali um lagar. Ele esperava que desse boas uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha via. Isso Deus falando. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não tenha feita? Como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Eu tirarei a sua sebe, que é uma cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. O cuidado do Senhor era tão grande que ele tinha posto duas proteções, uma sebe e depois um muro. Torná-la-ei em deserto, e não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, e às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. O Senhor, desejou que exercesse juízo, e eis que aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ali, essa parábola, ela mostra como que o pecado distorceu o conceito do bem e do mal. Quando Adão e Eva tomaram essa vantagem, eu digo de novo, é como se fosse vantagem, né? Entre aspas, eles nem mesmo o conceito de bem e mal eles entenderam. E é esse o fulcro, o objetivo da minha pregação de hoje, saber o que é certo e errado. No nosso conceito é diferente do conceito de Deus. Eu quero então explicar isso melhor, quando o capítulo 5, no versículo 20, diz assim, de Isaías, ele continua, no mesmo contexto dessa parábola: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade, ou que faz da escuridade, ou das trevas luz, e das trevas, e da luz trevas. Ele põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conceito. Então eu vou explicar complicando. Vou explicar melhor agora, complicando um pouco. Vou pegar uma passagem bíblica que dá um exemplo claro disso que nós estamos falando aqui.
Lá no final já da mensagem de Jesus, como homem, Jesus chamou os discípulos à parte. Ele estava ali passando ao tempo, já no final daqueles 3 anos que ele ficou junto, Jesus dava dicas para eles do que era o plano dele como homem. O homem perfeito que eles sabiam que era, o homem cheio de poder, que o Espírito Santo de Deus que estava habitando nele fazia obras que eles estavam vendo ao longo de todo esse tempo. Eles já estavam achando que aquilo tudo era o natural, no sobrenatural de Deus. Então Jesus ali, para não ficar dúvida, porque ele percebeu que havia algumas dúvidas, por exemplo, Judas, que foi um daqueles que ele escolheu com aquele propósito, que era o propósito dos 12, Jesus foi explicando cada um deles assim, mas nós podemos saber o seguinte, que o único competente daqueles 12 lá foi o que traiu Jesus. O administrativo, o financeiro daquela turma era Judas. E Judas tinha um conceito de Jesus como o Messias, que ele vinha tirar o poder oprimido, que o opressor, melhor dizendo, que estava oprimindo o povo de Israel. Ele tinha uma visão política, uma visão ideológica do certo e errado politicamente. Como bem disse hoje o pastor Júnior, quando você fala das luzes e das trevas, você está dividindo o mundo. Mas o que Jesus tinha em mente era mostrar o plano dele para o seu trabalho, como o único homem que não pecou, a exemplo do que quando foi formado Adão. Capítulo 16 do livro de Mateus diz assim, já no final da campanha de Jesus ali naquele momento. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, que é lá no norte de Israel, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, o que eles estão dizendo que eu sou? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, os outros Elias e outros Jeremias, ou qualquer ou algum dos profetas. O versículo 15 ele continua, mas vós, dizendo aos discípulos, quem dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Ora, depois de quase 3 anos junto, essa pergunta não seria pertinente. Mas Pedro, Simão Pedro, respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Barjonas é filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A carne e o sangue representam a nossa carnalidade. Então, Jesus já estava dando uma dica para ele, olha, quem revelou isso para você é o próprio Deus. Mas logo em seguida, no versículo 21 do mesmo capítulo 16, ele diz assim, desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Então Jesus mostrou claramente para eles, a minha proposta, o meu plano para isso que eu nasci aqui no mundo é fazer isso, é morrer. Eu não vim aqui ainda como rei para tomar esse poder. E Pedro, no versículo 22, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse verbo, guarda esse verbo cogitar aqui, porque nós vamos falar nele daqui a pouco. Quer dizer, quase que no mesmo instante, no mesmo local, com os mesmos personagens, Jesus chamou Pedro, num primeiro momento, de bem-aventurado, e depois chamou ele de Satanás, de pedra de tropeço. Qual que é a resposta disso? Está no próprio texto que nós acabamos de ler. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Lá no início da palavra agora, eu li que o caminho da vida e da justiça são encontrados no ensino, ou seja, não somente na palavra, mas na correção dos nossos erros. E o certo, ou a integridade, vem de Deus.
Então esse é o segredo que Deus está querendo falar comigo, com você, com essa comida, com esse manjar, com essa feijoada que Ele está nos dando. É nos fazer descobrir quais são as intenções do nosso conceito de certo. Esse é o objetivo que Deus falou comigo nessa palavra. É nos fazer descobrir quais são as intenções do nosso conceito do que é certo. Eu também estou complicando um pouco mais. O nosso adversário, que é Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário, ele se alimenta do que é da nossa carne. Já falamos isso várias vezes, o versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Essa palavra pó é afar. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. E ele continua lá no capítulo 3, no versículo 14 de Gênesis, que o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó de todos os dias da vida. Essa é a maldição que Deus deu para Satanás, comer da nossa carne. Satanás só sobrevive como Satanás, como adversário, se ele comer da minha e da sua carne. E aí, o que Satanás começou a tentar fazer? Começou a tentar se apresentar como Salvador. Porque Satanás não apresenta para mim e para você como aquele chifrinho que a gente às vezes vê lá, né? Com aquela coisa má, com aquela coisa ruim. Ele não apresenta para mim e para você, na nossa carne, na nossa tendência ao pecado, ele não se apresenta como uma coisa literalmente má. E eu, então, ouso dizer que ele muitas vezes fez isso. Quer ver? Eu separei somente 3 episódios nisso aqui. Nesse episódio do pecado de Adão e Eva, ele apresentou uma vantagem a Eva, uma vantagem de salvação. Sereis conhecedores do bem e do mal. Em si havia alguma coisa de errado nisto, de ser conhecedor do bem e do mal? Sim. Por quê? Porque havia uma ordem, uma lei que Deus deu para não comer daquilo do bem e do mal. A palavra de Deus diz que quem criou o bem e o mal? Foi o próprio Deus. Quer dizer que Deus criou o mal? Sim. Está lá escrito na palavra, se você quiser ler depois. Eu estou falando aqui feijoada, irmãos, não estou dando um leite para a criança. A criança você serve. O maduro, ele serve a criança. Então essa igreja é uma igreja que já está preparada para servir a criança. Amém? Segundo episódio é na tentação de Jesus. O próprio Jesus, quando foi tentado ali, levado pelo Espírito Santo, não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado. Foi o Espírito Santo de Deus que, preparando Jesus como homem, levou ele à tentação. E Satanás apresentou para Jesus uma salvação. Capítulo 91 do livro de Salmo, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele pegou a palavra e apresentou para Jesus um plano de salvação, mandando ele pular, porque já tinha uma promessa na palavra. E Jesus respondeu pela palavra: não vou tentar a Deus. E aqui nesse episódio que nós acabamos de ler de Pedro, Pedro queria salvar a Jesus com esse plano, que na verdade Jesus tinha um plano para salvar a humanidade. E Pedro apresentou uma salvação para Jesus. Através da morte de Jesus ele iria salvar a humanidade. E Pedro falou: não faz isso, salva a si mesmo. O próprio ladrão na cruz que estava lá, um deles, falou: se você é Deus, desce daí. Apresentou uma salvação para ele. Então, para a gente terminar, eu vou trazer aqui um problema prático, um exemplo prático, que alguns líderes da igreja, os pastores, alguns líderes já conhecem essa história. Ela é bastante pitoresca e ela é bastante exemplificativa daquilo que eu e você passamos no nosso dia a dia. Esse é um episódio muito engraçado, né? Quando eu voltei do Iraque, eu tinha feito um pé de meia que
um dinheiro que foi dizimado, ou seja, tirei 10% dele, botei ao longo do tempo que eu passei no Iraque como dízimo. Portanto, era um dinheiro abençoado, que foi ganho com os meus suor ali, com a minha família, junto com a minha mulher, com meus 3 filhos, essa menina linda que é a minha filha Rebeca, novinha ainda, mas que tinha naquela época 1 ano e meio, junto com os outros 2. Eu e minha mulher, 2 doidos, jovens doidos, que foram para um lugar que Deus falou assim, vai. E eu obedeci. Aí com essa coisa toda, eu falei, bom, vamos voltar e eu quero, o meu sonho qual que era? Eu andava lá no meio do deserto e via aquelas cabras gordas, com úbere grande, dando leite. Aí passei quase 1 mês na Europa, lá principalmente no norte da Itália, na Suíça, vi lá aquelas Toggenburg, aquelas cabras lindas nos Alpes, a 20 graus abaixo de zero também, lindas. Eu falei, poxa, esse é o animal que eu quero criar. E aí, criei a primeira fábrica de queijo mofado do Brasil. Ninguém tinha feito isso até aquele momento. Construí um capril confinado com as cabras, tinha lá uma cabra que dava 8 litros de leite por dia. Irmão, um animal que tem 60 quilos, tira 8 litros todo dia dela. Pus o nome dela de Rosinha, porque minha mãe chamava Rosa. Era a cabra que dava mais leite, né? Minha mãe era uma italiana, né? Vocês já entenderam. Era o meu sonho que eu estava fazendo. Eu olhava aquilo e falava, mas como Deus é bom, como Deus tem me abençoado. Aí começou a produzir. 1º mês, 2º mês, deu um resultado naquela fábrica, o dobro do que eu ganhava. E eu era um homem, eu já estava numa posição alta na empresa que eu trabalhava, eu tinha segurança naquele salário que eu ganhava, e eu falei, poxa, que benção, eu vou sair dessa empresa, eu vou ficar tomando conta dessas cabras aqui, é muito fácil para mim. Aí eu fui orar. O que é certo e o que é errado. Abri a Bíblia como um horóscopo. Deus vai falar comigo na palavra. Aí peguei, abri a Bíblia no meio da Bíblia. E caiu lá no capítulo 27 de Provérbios. O Alexandre e a Paty estão rindo aqui, porque eu já contei isso, mas eu não disse para eles o fim da história, que eu vou dizer aqui para todo mundo. Versículo 23 do capítulo 27. Estou lá perguntando para Deus, Senhor, eu vou sair da empresa e vou cuidar dessas cabras e elas vão cuidar de mim? Olha o que saiu. Versículo 23 diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos rebanhos. Eu tinha 5 ovelhas e tinha 300 cabras. Porque as riquezas não duram para sempre, e nem a coroa de geração em geração. Eu entendi então o que Deus falava, é para sair mesmo, não é? Quando? Aí eu falei, mas quando é que aconteceu? Isso era perto de abril. Quando, removido o feno, apareceram os renovos e se recolherem as ervas do monte, isso indicava para mim que era no final do ano. Então, os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, que para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Vocês teriam alguma dúvida? Hein? O horóscopo falou. Mas Deus ama muito a mim. E a Raquel mais ainda. Porque naquela época eu viajava tanto, deixei tudo para ela. Um dia eu cheguei em casa, ela estava chorando lá. No fim do dia, eu falei, eu não aguento mais. Isso é um fardo muito grande para mim. Dá muito trabalho. Nós morávamos em Santos, ela tinha que quase todo dia vir até Biritiba Mirim.
4 horas da manhã ela saía de casa, tal, e eu viajando. Chegava lá, ainda dava ordem. Por que não fizeram isso? Porque, sabe, irmãos, o quadro vocês já devem imaginar. Eu vou dizer uma coisa. Um dia eu cheguei lá, esqueci toda essa promessa. Falei, tá bom, eu vou amanhã cedo, 5 horas da manhã, saí de Santos, fui para lá, reunia todo mundo que estava lá, eu tinha 12 funcionários na fábrica, tinha mais um pessoal que cuidava das cabras. Falei, amanhã vem aqui um contador e vai acertar a conta de todos vocês. Vou pagar todo mundo, vocês estão demitidos e nós vamos fechar essa fábrica. Todo mundo ficou surpreso, ninguém teve não é com aviso prévio, é amanhã vocês estão fora. Vou pagar o aviso prévio, pagar tudo, eu quero fechar essa fábrica. E tranquei ela. E todos os fins de semana que eu ia, ou quase todos os fins de semana que eu ia lá para o sítio, eu sentava na casa sede assim e ficava olhando, de vez em quando eu olhava para a fábrica, que estava lá. Até que um dia o meu vizinho estava arando uma terra lá, e eu mandei o caseiro chamar o trator lá que tinha, era um trator de esteira grande. Eu falei assim, quanto você quer para derrubar essa fábrica aqui e deixar ela no chão, assim, bem amassada? Ele falou, o senhor é doido? Não, eu não quero tirar nada que está lá dentro. Tudo que está lá dentro, motor, câmara de mofação, tudo. É porque eu não vou tirar nada lá dentro. Mas, doutor, tem motor, tem ar-condicionado, tem câmara de maturação, tem um monte de coisa. Eu falei, tudo vai ficar no chão. Estava com raiva. Porque não foi feita a minha vontade. E ele derramou aquilo, passou um dia inteiro e derramou. Pum, acabou. Aí liquidou o assunto. Tudo que eu investi lá, que eu ganhei com dinheiro, com dízimo e tal, perdido, simplesmente. Aí alguém vai fazer uma pergunta assim, como você soube que não foi a vontade de Deus? Você lembra que essa palavra que eu falei para guardar aqui, cogitar? Cogitar é mergulhar em meditações, reflexões ou orar. Quando Jesus falou para Pedro que ele era um Satanás, o que ele estava querendo dizer? Você está achando que o certo é me salvar, quando na verdade o certo é eu morrer. Quando eu fui tomar essa decisão, eu cogitei da minha vontade, e não da vontade de Deus. Percebe que muitas vezes o certo para você, o certo para mim, não é o certo de Deus. Pecado, irmãos, não é fazer o que é errado. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Portanto, o que eu fiz foi pecado. É lógico isso, eu sou engenheiro, então a coisa é lógica. Se errar o alvo é pecado, a palavra hamartia em grego é errar o alvo, o certo meu não é o certo de Deus. Se o certo meu for alinhado com a vontade do Senhor, eu estou andando sem pecado. O certo para mim e para você, do conhecimento do bem e do mal, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Tudo que eu investi ali foi perdido. Quando nós temos que decidir alguma coisa, nós precisamos cogitar, que é mais do que pensar, que é mais do que tomar uma decisão, que é mais do que fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Irmãos, não olhe a palavra de Deus como um horóscopo. A palavra de Deus é a regra de fé, ela contém o Espírito Santo de Deus aqui dentro, mas não olhe isso como um talismã, porque Satanás usou na tentação de Jesus 3 vezes, ele falou a palavra. Satanás conhece de cor muito mais do que eu a palavra dele. A palavra de Deus, ele é conhecido, e Jesus rebateu aquelas palavras que Satanás falou para ele com a palavra também.
Qual que foi a diferença da minha decisão, minha com a minha mulher, de ir para o Iraque, para um país que estava em guerra com o Irã, que nenhuma companhia aérea podia descer, levando e insistindo, que as pessoas não queriam que eu, porque era muito cara a passagem, naquele tempo não tinha uma companhia aérea, então tinha que ter um voo charter, para eu ir para o Iraque com a minha família. Então, espera aí, Caio, vai só você. Não, eu vou com a minha mulher e meus 3 filhos. E eu fui em cima de todas as coisas improváveis. O que foi que fez isso? Foi porque a minha vontade estava alinhada com a vontade do Senhor. Ou por outra, a vontade do Senhor, que não era a minha vontade, eu alinhei com Ele para ir para o Iraque, porque Deus tinha um propósito na minha vida naquele momento. A diferença é que quando eu voltei, eu achei que o meu certo era o certo do Senhor. Eu ia sair da firma, e nas contas que eu fiz, eu vou ficar mais rico mais rapidamente do que eu ficaria lá. Quando eu saí da firma, efetivamente, um dia, lá na frente, eu não tinha carro, eu não tinha imóvel, eu não tinha nada. Eu tinha mordomia. 2 motoristas, 2 carros, secretária, essas coisas que a empresa dá. Muitas vezes você se engana com isso. Irmãos, a vontade do Senhor, quando ela é alinhada com você, tudo dá certo. Mas o que é certo? Eu volto a insistir. O que é certo? É aquilo que é a vontade do Senhor. Nesse caso aqui, nesse caos que eu contei, o que eu fiz? Eu fiz um plano em cima de conceitos de certo e errado. O que tem de errado eu criar cabra, montar uma fábrica? Nada. O que tem de errado eu pegar um dinheiro que eu dei dízimo e fazer isso, e gastar e investir nisso? Nada. Mas o que eu fiz de errado é que eu pedi para Deus, depois que eu fiz tudo, avalizar a minha decisão, irmãos. Então, muitas vezes, quando eu e você oramos, você quer fazer com que Deus seja seu servo. No fundo é isso. E não você servir à vontade do Senhor. Deus tem um plano para mim e para a sua vida que foi traçado antes de eu nascer. Se eu não conheço a vontade do Senhor, se eu não tenho... Por isso que eu dediquei essa palavra para aqueles que estão nascendo de novo hoje, que se batizaram hoje, e que cresceram com conceitos como eu cresci, como você cresceu, de certo e errado, que não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Muito de nós faz coisas e depois fala: Senhor, vem aqui e me abençoa. Vem aqui orar, ora e clama e faz campanha de coisas que não tem nada a ver com a vontade do Senhor. A nossa bênção, muitas vezes, ela é maldição para nós. Alguém um dia perguntou: mas por que você não vendeu aquelas coisas que estavam lá dentro? Porque finalmente Deus me mostrou, depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo foi, 6 meses, 1 ano, eu não lembro sinceramente. Mas quando eu sentado ali no final do dia, que vi aquele trator terminando de fazer o que eu tinha mandado, finalmente eu entendi do Senhor que a vontade de Deus não era aquela. O que Deus estava me ensinando ali, porque Ele me preparando para ser um pastor, para ser um homem que declara das coisas do Senhor, que faz com que as pessoas, que eu sou um formador de opinião, porque o que eu falo aqui, muitas pessoas creem disso, porque o que eu falo é o que está na palavra. Portanto, o que Deus queria me ensinar era o seguinte: você não vai dar certo se você fizer aquilo que é certo para você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de formas diferentes hoje. Muitos de nós que estão aqui hoje pode estar falando: puxa vida, isso aí se aplicou à minha vida naquele episódio, assim, assim, assado. Nós temos tudo para nós resolvermos o nosso problema de uma forma muito mais simples. O Evangelho é simples demais, irmãos. Se você quiser
deixar que o Espírito Santo de Deus, e agora eu estou falando para o crente mesmo, aquele que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, que tem certeza de que você morrendo hoje vai para o céu, é para esse que eu estou falando. Eu não estou falando para um crente que nasceu de novo ainda, ou que não nasceu, que não decidiu ainda que é crente. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você, ele está disponível, assim como estava aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus falou, desta árvore você não pode comer do fruto dela. O Espírito Santo de Deus não nos obriga a fazer nada. Você pode passar como crente só fazendo bobagem, achando que é certo. E Deus vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Eu resisti durante 3 anos para não ser pastora, Deus fez com que ela fosse 3 anos antes. Até que quando eu falei, tá bom, Senhor. Irmãos, tem muita gente que é cabeça tão dura que Deus precisa dar lições. E Ele sabia lá atrás que Ele tinha um plano para mim. Então logo no início Ele me provou isso, me mostrou isso. Foi um assunto que eu aprendi logo no início da minha conversão, que eu devia ter mais ou menos 2 anos de convertido. Finalmente, depois de um certo tempo, olhando aquilo, o meu coração estava com raiva. Raiva de mim, de não ter enxergado isso. Quando vi que tinha destruído aquela fábrica lá, estava no chão, porque Deus me mostrou o que está lá dentro é pecado, e portanto se é pecado tem que estar contaminado, você tem que enterrar. Onde está isso na Bíblia? Lembra daquela coisa que foi escondida? E que Deus deu uma maldição sobre aquilo lá, porque ficaram escondidos com aquilo era tão bonito, então era para destruir tudo. A capa de Acã. Não era para vender nada, era para enterrar tudo, porque aquilo era fruto do pecado. Mas que pecado que eu fiz? Porque eu tinha o conceito de que pecado é errado, e portanto, o que é pecado é que você está fora da vontade do Senhor. A palavra de Deus diz isso, tudo aquilo que é nascido sem ser da vontade de Deus é pecado. Então, irmãos, estou falando aqui mais uma vez para uma plateia madura, estou dando feijoada para vocês. Presta atenção, porque muitas vezes o nosso conceito de certo e errado não é a vontade de Deus. O que parece errado para mim, para Deus pode ser certo. Eu vou chamar a Raquel aqui que eu quero ministrar a ceia. Quando você tomar essa ceia aqui hoje, irmãos, você lembra que Pedro, que tinha andado 3 anos com Jesus, Pedro, informado pelo Espírito Santo de Deus, declarou claramente que Jesus era o Messias, aquele Messias prometido. Mas quando você lá no livro de Isaías apresenta Jesus em 2 etapas, Jesus, naquele momento, tinha uma tarefa, que vai ser cumprida, o complemento dessa tarefa, quando ele voltar no fim dessa tribulação para reinar fisicamente aqui na terra como homem, junto comigo e com você. Jesus naquele momento tinha que cumprir aquilo que estava previsto na palavra de Deus, que era morrer por mim e por você. Como é que Deus podia resolver o meu pecado e o seu pecado, que era impagável? Ele só tinha uma maneira, como homem, chegar lá, como fala lá no livro de Colossenses, no capítulo 2 em diante, ele fala assim: olha, essa dívida, esses xerox aqui, essa dívida original eu cravei na cruz. E quando Satanás te apresenta alguma nota promissória daquilo que você deve, aquilo é um xerox. Jesus tinha que cumprir isso, irmãos. Por isso que ele falou para Pedro: você está cogitando das coisas do homem, não de Deus. Você começou bem e acabou mal. Você entendeu completamente revelado pelo Espírito, mas você esqueceu de cogitar das coisas de Deus e cogitou das coisas dos homens.
essa salvação, entre aspas, que Pedro apresentou para Jesus, ó, salva a si mesmo. Ele chamou e repreendeu Jesus, reprovou Jesus. Jesus chamou ele de Satanás. Satanás é adversário. Muitas vezes você é adversário de você mesmo. Alguém pode perguntar assim: poxa, mas que lição, cara, é essa que você aprendeu, hein? Mas está aqui. Sabe, quando você investe, esse dinheiro para mim hoje, eu entendo ele, foram $150 mil, para você saber. Faz a conta para você ver quanto é hoje que você perdeu. Esse dinheiro foi investido numa lição incomensurável. Nunca mais deixei de... Quando eu conto essa história, parece que eu estou vivendo hoje os sentimentos que eu tive naquele momento. E ela também. Quantas lições nós aprendemos por causa de um investimento desse? É como se eu estivesse aplicando em criptomoeda, que só o mês passado caiu 40%. Tem gente investindo em criptomoeda que virou pó. Mas foi o maior investimento que Deus pode fazer para mim. Porque eu posso ensinar isso para vocês. Eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi dizer, irmãos. Eu estou falando de uma coisa que eu tenho vivido. Não use mais a Bíblia como um horóscopo. A palavra de Deus, ela é pura, santa, imaculada. Mas ela tem ensinamento que só o Espírito pode te informar. Então hoje nós vamos lembrar que Jesus morreu por mim e por você. E aquele que ainda não tomou uma decisão, eu não vou nem fazer um apelo aqui, aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, faça uma oração lá, creia naquilo que Jesus já fez. Ele morreu e já pagou a dívida. Ele já pagou a dívida, e era isso que ele precisava fazer. E Pedro foi usado por Satanás para salvá-lo de uma coisa que era para salvar a humanidade inteira, e não somente ele. Então hoje eu posso olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado por essa lição, porque o Senhor me deu um dinheiro. Não é que Jesus roubou de mim, não, Ele me deu. Ele me deu a semente, eu semeei, Ele me deu multiplicando aquele dinheiro, e eu pude aprender. Eu não tomei de ninguém esse dinheiro para fazer isso. Ele que me deu. Então, tudo é dele. O que importa esse dinheiro? O que eu ia fazer com esse dinheiro? Se eu aplicasse numa criptomoeda, ele tinha sumido também. E qual é a lição que eu tinha aprendido? Sou um idiota. Não, podia ir para o inferno. Além de tudo. Além de tudo, podia ir para o inferno. Sabe, irmãos, os valores que eu e você temos dado com algumas coisas do que Deus tem te ensinado são totalmente errados. São diferentes. Então, se você não aprendeu nada dessa lição, aprenda só o seguinte: o pecado não é fazer o errado. O pecado é errar o alvo. A palavra hamartia quer dizer errar o alvo. Pecado não é errado. O que é errado é você sair da vontade de Deus, errar o alvo. E às vezes ele entra por uma coisa muito pequena, e ele lá na frente vai virar uma distância muito grande. Quando nós tomamos desse corpo, vou deixar que a Raquel ministre isso, para nós complementarmos. Você saiba disso, irmãos, que o preço que Jesus pagou para a minha vida é definitivo, mas precisa ser do jeito dele. Irmãos, nós estamos num processo de salvação, no desenvolvimento da nossa salvação. E ainda aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho uma boa notícia: o Evangelho é uma boa notícia, que ainda temos tempo de ser salvos em Cristo Jesus. Salvo de nós mesmos, salvo do ataque de Satanás, salvo da salvação de Satanás. Jesus veio para nos abençoar, mas a bênção dele, ele que conhece todas as coisas, irmãos, ele sabe o fim da história, ele tem essa visão
que eu gosto de falar, uma visão quântica que é instantânea do presente, do futuro. Não há presente e futuro para Jesus. É instantâneo, Ele já sabe tudo. Então a única forma de você ser abençoado verdadeiramente é estar nas mãos dEle, descansando no Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, essa graça tremenda, que o poder, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Vão na paz. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.